Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos falar de fundos imobiliários. Um fundo específico que tem muita gente buscado informações é o JSRE 11. Eu estou aqui com o Marcos Correia, que vamos conversar sobre o JSRE 11. Marcos, o JSRE convocou uma assembleia, a gente já vai falar sobre o conteúdo dessa pauta, mas antes disso, para botar todo mundo na mesma página, o que é o JSRE 11? Esse é um fundo de lajes, é um fundo de escritórios, é um dos mais antigos, inclusive. Uma curiosidade para vocês também é que no passado ele era mais um FOF, só que ao longo do tempo ele foi mudando um pouco a estratégia e hoje ele está mais voltado para tijolos, mais especificamente escritórios. Então ele tem alguns escritórios em São Paulo, tem alguns no Rio de Janeiro e ele tem um perfil um pouco mais AAA. Então, pelo menos a intenção dos imóveis dele são esses daí, tanto é que ele fez uma aquisição relativamente recente do Tower Bridge, fez também lá na Shukri Zaidan mais algumas aquisições. Esse é o perfil dele hoje. Ele é um fundo que vem passando pelos aqueles desafios que a pandemia trouxe de vacância, é um fundo que tem bastante vacância, é um fundo que tem desafio de renovar e reajustar os contratos e também tem os imóveis no Rio de Janeiro, que por si só já são um desafio, apesar de a vacância lá ser mais controlada. Mas é um portfólio de boa qualidade, né? O Tower Bridge Office, que é relevante no portfólio, ele tem uma vacância, mas ele tem uma alta qualidade. Sim, é que ele está numa região que teve muitas entregas, é uma região que tem uma vacância maior, então naturalmente tem esse desafio da vacância. Mas o prédio em si é um excelente prédio, os imóveis que estão sendo entregues ali naquela região são todos muito bons, mas de novo, como tem uma entrega maior, então também tem uma vacância maior. E o fundo convocou uma assembleia para fazer algumas mudanças relevantes no seu estatuto, no seu regulamento. Eu acredito que algumas dessas são positivas, outras nem tanto. Vamos começar pelas positivas, Marcos. O que teve de convocação que foi positivo? Acho que vale mencionar que tem algumas neutras, que são alguns ajustes de regulamento que são padrões, outros fundos fazem, também não tem nenhuma novidade. Mas da positiva que eu achei bem interessante eles estão propondo um aumento de capital autorizado para 10 bilhões, ou seja, é uma permissão para que eles possam emitir e crescer o patrimônio até 10 bilhões sem precisar de aprovação prévia em assembleia. Mas, aqui que vem a parte interessante, eles se comprometem a fazer no valor patrimonial ou acima. Então, esse comprometimento é interessante porque nos últimos anos a gente tem tido muito debate, muitas reclamações, muitas insatisfações dos cotistas em verem seus fundos emitindo abaixo do valor patrimonial, que acaba prejudicando o patrimônio do fundo. Então, isso é interessante, um posicionamento de não vamos fazer mais abaixo do valor patrimonial no regulamento é bem diferente de simplesmente falado. Falado às vezes pode acontecer e a pessoa vai lá e emite eventualmente, mas quando está no regulamento, está no papel, está registrado e essa é a regra. Então, eu gosto disso. Eu acredito que quando uma empresa ou um fundo imobiliário emite novas ações ou novas cotas abaixo do patrimônio, ele praticamente força aqueles cotistas que já eram cotistas a acompanharem. E nem todo mundo tem dinheiro para acompanhar. São emissões que às vezes são relevantes perto do tamanho do fundo. E quando se emite abaixo, quem não acompanha acaba sendo diluído e provavelmente vai ter seus dividendos reduzidos ao longo do tempo. Então eu acredito que esse movimento ele é positivo. O fato de você não emitir abaixo do patrimonial é uma blindagem a esse tipo de diluição que alguns fundos já fizeram. Agora um asterisco aqui, os fundos imobiliários de imóveis, o patrimônio ele é avaliado por um terceiro, não existe uma cotação de mercado como é um FOF e tal, então é uma avaliação meio que subjetiva. Mas beleza, eu acho que já é um bom começo, isso aqui não tem como se blindar, as avaliações vão ser sempre subjetivas, mas dada essa condição, eu acredito que é um bom compromisso da gestão não emitir abaixo do patrimonial. A gente já faz isso aqui na Suno também, legal, eles botando isso aí no papel. Só fazer uma observação que eu acho interessante, só para a gente falar das possibilidades, Uma coisa que eu enxergo que talvez crie limitações nesse de não emitir abaixo do patrimonial, primeiro é isso que você mencionou da questão da avaliação, ela pode estar um pouco defasada, mas existem casos, são mais específicos, não são tão recorrentes, mas que emitir um pouco abaixo do patrimonial, só que você tem uma contrapartida muito positiva,
algo que vai gerar valor, aumentar rendimento ou alguma valorização que o imóvel novo pode trazer para o fundo, pode justificar uma emissão abaixo do valor patrimonial. Coisa pequena, também não pode ser alguma coisa muito abaixo do valor patrimonial, você não vai encontrar alguma contrapartida suficiente para compensar. Então, às vezes, talvez colocar no regulamento, você pode estar se impedindo de aproveitar alguma oportunidadezinha muito pontual. Só assim, jogar no ar isso, porque não é recorrente, mas é uma coisa para se pensar também. Mas, analisando o histórico de fundos imobiliários, a gente vê que isso é exceção. A maior parte das emissões abaixo não foram criadoras de valor para aquele cotista que não acompanhou a emissão. Bom, acho que esse foi o ponto positivo. E o que teve de não tão positivo assim, Marcos? A gestora, a administradora, ela está propondo uma remuneração no caso de destituição do cargo dela. Então, basicamente, se porventura os cotistas quiserem trocar a gestão do fundo, isso pode acontecer, isso é algo permitido nos fundos imobiliários, a gente vê isso acontecendo em outros fundos imobiliários. Porém, caso isso seja feito no JSRE sem justa causa, e justa causa seria descredenciamento na CVM, fraude ou coisas desse tipo, caso isso aconteça, aí teria que ter uma remuneração para a gestora de 36 meses da sua remuneração. Ou seja, se eu quisesse tirar o gestor, eu teria que automaticamente pagá-lo 36 meses para ele sair de lá. O que, na minha opinião, isso acaba sendo um pouco estranho, porque quando a gente olha um fundo imobiliário é um patrimônio do cotista. Então eu estou colocando meu dinheiro lá dentro para que o gestor preste um serviço, trabalhe aquele dinheiro e me gere os rendimentos no fim do mês. Só que quando você coloca uma taxa para eu te tirar de lá, e não é uma taxa pequena, é uma taxa alta, são 3 anos praticamente de remuneração, fica algo um pouco complicado de se viabilizar. Então, se eu estiver insatisfeito com o trabalho do gestor, eu tenho uma grande dificuldade de tirá-lo de lá, porque isso vai me impactar também nos meus rendimentos mensais, o que não deveria, né? Exatamente, eu acredito que isso não é bom para os atuais cotistas, eu também acho que não é bom para a gestora, já vou falar um pouquinho desse lado, né? Mas por que não é bom para o cotista? Porque eu acredito que a gestão, e a gente tem gestor aqui na Suno, ele é um serviço como outro qualquer. Se tem uma multa muito grande para você trocar o prestador de serviço, o que acontece? Se você quiser mudar, você não muda, você acaba vendendo na bolsa e você está meio que refém daquele gestor. Eu acredito que isso é ruim para a própria gestora, e eu já vou falar o porquê, alguns motivos. Primeiro, o cotista que ainda não é cliente do fundo, ele olha para isso e fala, pô, não vou botar meu dinheiro num serviço que se eu tiver insatisfeito, e tem que lembrar que esse fundo já mudou de gestor várias vezes, né? Então, hoje pode até ser que o gestor seja bom, mas se amanhã mudar e o cara não for tão bom, e o serviço não estiver tão bom, eu tô amarrado, eu tô algemado. Eu não vou comprar. Eu acho que isso passa uma mensagem ruim para o futuro do fundo. Então, do ponto de vista da gestora, eu acho que isso não passa uma mensagem boa para o mercado, vai dificultar o crescimento da própria gestora. E também, uma coisa que acontece, e na minha opinião é mais de bastidor, é mais coisas de quem tem empresa e vê no dia a dia, quando você tem incentivos, as coisas funcionam melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando você é um prestador de serviço e o seu consumidor ele pode se desconectar de você, o que acontece? Você se força como prestador de serviço a entregar um serviço melhor. A partir do momento em que o cliente tem uma algema e não consegue sair do seu serviço, o que acontece? Os incentivos internos não são para contínuar melhoria do produto. E se não existe um incentivo para a melhoria do produto, a longo prazo eu acho que o produto ele vai perdendo competição para aqueles que estão, enfim, performando melhor. Então eu acho que passa uma mensagem para a organização que não é tão positiva. O que eu quero dizer com isso? Imagina você trabalha num fundo em que se o cotista não estiver satisfeito, ele muda a gestão. Em outro cenário, você trabalha num fundo em que se o cotista estiver insatisfeito, ele ainda tem que pagar para você 36 meses. Cara, incentivos importam. Então, se o cotista pode te desconectar a qualquer momento, você vai querer trabalhar melhor. Você vai passar uma mensagem para a organização para continuar inovando, para continuar prestando serviço de excelência. Enquanto na outra organização em que o cotista, se quiser sair, tem que pagar uma multa para você, os incentivos não acontecem. Então, eu acho que isso passa uma mensagem ruim para o próprio time da empresa, né? E se você não passa uma boa mensagem para o time, eu acho que ao longo do tempo você pode ter uma cultura ruim dentro da própria organização. E eu até entendo porque o JSR11 deve estar tentando fazer isso. Nos últimos meses ocorreram várias mudanças de gestão. Podemos falar do IBFF, que foi um fundo que performou
abaixo do IFIX desde a sua fundação. Uma série de acionistas se reuniram e aprovaram pela liquidação do fundo. A Blue Cap se juntou ao BTLG, né? Na verdade, os cotistas do fundo da Blue Cap propuseram a incorporação daquele ativo dentro do fundo do BTG Logística, né? E a própria Blue Cap tentou judicializar isso. O que eu vejo é que os gestores, muitas vezes, ao invés de investir na capacitação do time, em performar melhor, em fazer estruturas de custos mais competitivas, eles preferem judicializar quando os cotistas estão insatisfeitos. E nesse caso aqui, eu acho que até de maneira preventiva, antes de judicializar ou qualquer mudança, sendo que não existe isso, vamos dizer assim, em debate atualmente, mas eu acho perigoso quando os gestores preventivamente tentam botar essas cláusulas que são nocivas para o consumidor, para o investidor. Né? Quando o investidor foi lá e comprou o JSR11, não existia essa cláusula. Estão tentando botar essa cláusula nova. Né? É um direito que o gestor está adquirindo sem muita contrapartida. Eu, se fosse cotista do JSR11, e eu não sou, se o gestor viesse para mim propondo direitos extras a ele, eu ia falar, eu não vejo nenhum problema, mas eu gostaria de uma certa contrapartida. Porque se eu quiser mudar de gestor amanhã, eu posso hoje chamar uma assembleia e tentar propor uma mudança. Não tenho que pagar essa multa. A partir do momento que bota-se uma cláusula com essa multa a mais, eu gostaria de uma certa contrapartida. Ainda não estou vendo nenhuma contrapartida por parte da gestão. Me parece um movimento de proteção, de autoproteção dos gestores. Eu espero que esse movimento não dê certo, essa cláusula específica não passe. A primeira parte eu acho que tem pontos positivos, aqui eu acho que não tem. E eu acho perigoso que passe um recado positivo isso daí, porque se outros gestores começarem a fazer isso, sempre que um fundo for mal gerido, aquele fundo não pode sofrer uma chacoalhada para mudar a gestão. Eu acredito que é bom o gestor ele saber que pode ser mudado. É uma pressão a mais para que ele performe, né? Não é algo fácil. Mas se você não tem o mecanismo, entre aspas, do impeachment, fica muito difícil de eu querer recomendar, inclusive. Se eu fosse um potencial comprador de JSR após essa cláusula, eu procuraria outras alternativas, sendo bem sincero e realista, porque se eu não tenho a opção de mudar o prestador de serviço, eu vou querer um desconto maior por isso. Né? Eu não quero estar preso com ninguém. É isso. Acho que no fim do dia, o cotista não vai querer tirar um gestor que está entregando resultado. E por entregar resultado, eu não quero dizer entregar os maiores rendimentos. É entregar um bom trabalho, é ter uma boa proposta, é ser transparente, é ser comunicativo. E se a gente olhar os exemplos recentes de fundos que ou foram incorporados ou tiveram a proposta de mudar a gestão, você vai ver que foram gestoras que não tinham tanta comunicação, não tinham tanta presença, talvez até nem extraíam tanto valor do portfólio, mas a partir do momento que teve essas propostas ou começou a fazer barulho que talvez eles pudessem perder os fundos, eles começam a se mexer. Aí começa a ter proposta de venda ou começa a ser mais público, né? Reduz taxa. Então assim... Daí começam todas as manobras populistas, né? Exato. Então assim, o negócio o gestor bom, ele não vai ser destituído do nada. Ninguém vai tirar um gestor que está entregando valor. Então não tem por que colocar barreiras para impedir alguma coisa desse tipo. Se você vai entregar um bom valor, se você está entregando um bom valor, se você gestor está entregando um bom valor, você vai continuar lá. Os cotistas vão querer continuar lá. Cara, entre nós aqui, eu acho até um pouco vergonhoso, assim, porque passa uma mensagem horrível para o time. Imagina eu falar, pessoal, pode ficar tranquilo aqui que ninguém vai mudar. Pô, isso aqui não é mensagem que se passa para o time. É bom ter esse tipo de pressão do mercado para que o time, enfim, performe, vá atrás de novas operações, vá atrás de mais imóveis. Porque se o cara tem, enfim, esse incentivo a ficar na rede, não vai trabalhar. Penso até, assim, minha opinião, né? E passa um som de talvez eles tenham medo de perder o fundo. Você só vai colocar uma proteção dessa se você tem medo de que isso realmente vai acontecer. Então, fazer uma proposta dessa me passa também uma sensação que talvez o fundo tenha medo, assim, de perder. Tipo, medo factível mesmo de perder o fundo. Bom, isso é problema deles. Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente clareou bastante coisa. Eu acho que tem coisas boas, tem coisas que poderiam ser melhoradas. E é isso. Obrigado, Marcos. Valeu.